Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero tratar com vocês aqui de 3 empresas que eu realmente gosto bastante. Uma delas eu tenho colocado lupas assim para poder enxergar exatamente se vale a pena eu entrar ou não nessa ação, colocá-la ali no meu portfólio, mas eu vou comentar aqui com vocês basicamente das ações da Copel, depois da MAHLE Metal Leve, por fim eu vou comentar sobre as ações da Alupar. Portanto, se você quer saber como que foram os resultados, se essas empresas deram lucro e se deram lucro, se elas vão te pagar alguma coisa como forma de dividendos, fica comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Eu vou trazer vocês aqui direto para a tela e eu quero mostrar para vocês a primeira coisa, o que já eu acho que vale pelo menos o seu curtir, é que eu vi aqui um documento de 103 páginas aqui da Copel, ela lançou seus resultados, claro, não de uma forma em apresentação, ela trouxe ali seus números de uma forma contábil e aqui eu vou trazer para vocês exatamente como que foram os resultados dessa empresa. Portanto, eu acho que isso aqui já vale seu like. Então, vamos lá. Vamos para a parte aqui do lucro líquido dessa empresa. O que ela reportou para a gente? Basicamente, ela trouxe que o lucro líquido deste primeiro trimestre de 2023 foi de 635 milhões de reais, 5% inferior ao apurado no mesmo período. Ou seja, eles compararam o primeiro trimestre de 23 com o primeiro trimestre de 22. E aí eles disseram aqui que o valor apurado lá em 22 foi de aproximadamente 670 milhões. Por quê? Aí eles colocam aqui alguns motivos pelos quais eles disseram que o resultado ele não foi tão bom assim. Primeiro deles, impactado pelo menor índice de inflação sobre os ativos de transmissão. Além disso, nós tivemos também ausência do despacho da usina termoelétrica de Araucária, além também menor preço de vendas de energia na Elejor, aumento de despesas financeiras, maior depreciação pelos novos ativos, compensados parcialmente pela menor compra de energia. E aí eles, claro, têm algumas outras questões aqui de melhora de performance dos parques eólicos e entrada e operação de novos ativos, como Jandaia, de Aventura e SRMN. Basicamente, então, esses daqui são os indicadores que mostraram para nós o porquê que hoje a Copel, que é uma ação que trouxe muitas pessoas para a Bolsa de Valores, porque eu vou até mostrar aqui para vocês no Status Invest, olha só o que aconteceu com essas ações. Então vamos para as ações aqui da Copel. Se eu não me engano, hoje a gente pode negociar pelo menos a Copel 11 e a 6, que são as mais líquidas, mas vamos na Copel 11 só para a gente poder ver uma questão bem importante em relação ali aos seus dividendos. Nós temos, claro, ciência de que foi uma empresa que pagou muitos dividendos ao longo desse período todo. Se você for ver aqui, eu vou até aumentar para que a gente consiga enxergar. Essa empresa ela pagou nos anos de 2020 e nos anos de 2021 proventos extremamente altos, mas aqui é importante você saber que nestes dois momentos houve índices não recorrentes de lucratividade, índices não recorrentes, e isso impactou o seu caixa e eles distribuíram como dividendos. E alguns acionistas, talvez desavisados ou procurando apenas por ações que realmente pagam bons dividendos e que têm nos últimos 12 meses dividendos de 12, 20, 30% talvez, elas acabaram caindo numa armadilha aqui. Então esse dividendo ele não vai ser recorrente e talvez aqui nessa casa de 2,5 bi, 3 bi de dividendos, a gente volte para alguma coisa muito mais provável na casa de 640, talvez ali mais ou menos uns 500 milhões de reais distribuídos para os seus acionistas, o que foi mais ou menos ali talvez em linha com 2022, que chegou nos 970. Claro, eu acho que dentro dessa margem, considerando que a empresa ela não ficou parada nesse tempo todo, é possível que entre 600 e 900 seja algo plausível para se receber no ano de 2023. Bem, olhando aqui, é só você pegar, por exemplo, e agrupar por anos, o que aconteceu? A Copel 11, claro, ela é muito nova, então nós temos aqui um dividendo de 2021 e de 2022. Mas eu vou pegar, por exemplo, a Copel 6, que ela já tem um pouco mais de tempo no mercado, então a gente consegue acompanhar um pouco dos dividendos. Olha só que interessante o que aconteceu aqui e que, claro, pegou muita gente de surpresa. Ela estava numa média de pagar 28 centavos, 30 centavos, em alguns períodos talvez 11, 29, 12, essa era a média da empresa, não saía muito disso. Depois de um tempo, ela saiu dos 30 centavos e foi lá para 1,30. Então, imagina você estava recebendo um dividendo ali de 30 centavos e do nada você está recebendo 4 vezes mais. Você está recebendo aqui seu R$ 1,30. Depois, no outro ano, você recebe 88 centavos. Portanto, você recebeu muitos dividendos durante esse período. E, claro, isso aqui inflou um pouco os resultados, que tanto é que a gente olha hoje, está um yield um pouco mais baixo. Claro, isso é relativamente comum, porque o ano acabou de começar. Mas imagina, você estava recebendo um yield ali de 3, 4 e depois você recebe um de 20,33%. Depois cai um pouquinho para 11, mas claro, por que caiu para 11 nesse período? Porque quando as pessoas perceberam que foi
para 20 o yield dela, falaram, poxa, isso daqui vai se tornar recorrente, é uma empresa ótima e tudo mais. Além disso, nós tivemos também as eleições ali em 2022 e, como vocês bem sabem, algumas promessas de privatização dessa empresa foram postas ali como ideias do governo, e isso fez com que as ações também subissem muito, isso fez consequentemente que o yield caísse. Bem, olhando para a questão atual, claro, ainda não temos dividendos para o ano de 2023, esses dividendos aqui são dos últimos 12 meses, a ferramenta ela pega dessa maneira, então eu aconselho que quando você for comprar uma empresa, olhe especialmente para dentro dos seus balanços aquilo que é recorrente e aquilo que não é recorrente, porque isso pode pegar você ali numa situação em que você compre uma ação extremamente na alta e que não vai pagar dividendos da maneira que você imaginava. Portanto, analisar os balanços e ter uma noção da sua lucratividade é muito importante. Só para que a gente tenha mais uma noção, que eu acho também extremamente válida para você, imagina que é uma empresa que tem um histórico, por exemplo, aqui de pagar alguma coisa em torno de 30%, vamos considerar até no máximo aqui uns 50% do seu lucro. Se ela lucrou basicamente aqui 635, vamos supor que ela vai fazer isso aqui 635 vezes os 4 trimestres que nós temos. Portanto, nós temos uma receita aproximadamente de 2.500. Se formos olhar aqui, olha só a receita que nós tivemos, por exemplo, em 2021, quase ali seus 5 bi, ou seja, o dobro do que nós tivemos aqui. Vamos considerar ainda que a empresa ela faça um pagamento aqui de 50%. Então, nós vamos dividir isso aqui por 2, que seriam 50%. Nós vamos ter mais ou menos 1 bi e 200. Olhando aqui para os gráficos que nós temos, para as tabelas aqui que nós temos, o que está mais próximo de 1 bi e 200? Talvez esses 970 milhões aqui que nós temos, que gerou um dividendo, vamos assim dizer, no ano aqui de 2022, na casa dos seus 80 centavos. Mais ou menos isso, eu acho que seria algo plausível de você esperar. Claro, talvez não seja um payout tão alto, porque, como eu coloquei, a empresa ela pagou nesses dois anos aqui de 21 e 22 valores altos, mas não recorrentes. O normal da empresa é pagar aqui na casa dos seus 32, 28, talvez em alguns períodos 50, mas não é tão comum. Pegando aqueles 2.540 e fazendo, por exemplo, isso aqui por 30%, que basicamente seria algo razoável para eles pagarem. Daria um dividendo, ou pelo menos um lucro a ser distribuído na casa de 760 milhões de reais. Isso, como eu comentei com vocês, está muito mais próximo aqui aos proventos de 2022, e vamos considerar que ele vai pagar esses 700 e pouco, nós vamos ter um dividendo talvez na casa ali dos seus 68, 70 centavos. Portanto, já vai cair bastante em relação àquela pessoa que recebeu 1,30. Estamos quase chegando ali, mais ou menos, na sua metade. Então, aquela pessoa que, por exemplo, comprou esperando R$1 com um patamar mínimo, talvez não receba mais esse tanto. Bem, vamos partir para a próxima ação, que é a MAHLE Metal Leve. Basicamente é uma empresa de autopeças, ela tem ali componentes para motor a combustão, diferentemente, porém, de algumas outras empresas, como nós temos ali a tão querida WEG, que tem a parte de motores elétricos. Bem, você está bem servido na bolsa de empresas que servem tanto carros elétricos como carros movidos a combustão. Independentemente daquele que você gostar de investir, tanto é que eu fiz aqui um vídeo sobre a WEG, que eu vou até deixar no card para você acompanhar, caso tenha interesse, falando aqui sobre a MAHLE Metal Leve, o que nós temos de mais importante? Aqui, primeiro, e eu acho que essa é a parte mais interessante, um destaque da sua receita líquida de aproximadamente aqui 1 bi e 22 milhões de reais. Seguindo um pouco, nós temos ainda uma questão importante a respeito do seu lucro líquido. Seu lucro líquido está aqui mais ou menos em 186 milhões de reais. Comparando, claro, com os outros trimestres, nós podemos ver que houve, em relação a 2022, ao quarto tri, um aumento significativo de mais ou menos ali 63 milhões de reais. Se você considerar, mais uma vez, como eu sempre comento aqui nos vídeos, a empresa como um filme, é importante você ver que a empresa ela está avançando na questão da sua lucratividade. Claro, muitas notícias hoje elas impactam de forma bastante negativa o setor dos carros. Por quê? Dizem que a bolha dos carros estourou. E se essa bolha efetivamente tiver estourado e os carros eles tiverem uma queda nos seus preços, será que isso não vai demandar um pouco mais de motores? Porque se a economia, de uma certa maneira, vai demandar carros e carros novos, será que a MAHLE Metal Leve pode se beneficiar disso? Bem, fica aqui o questionamento para você, e eu particularmente acho que é uma empresa que tem tudo para, neste momento,
colher bons frutos, e eu particularmente, por mais que não invista diretamente nela, sempre mantenho aqui olhos, porque é uma das empresas que eu considero colocar no meu portfólio. Agora, indo para a empresa que eu efetivamente ando olhando com bastante lupa ali em todos os seus resultados e tudo que ela anda fazendo, porque realmente é uma empresa que tem demonstrado para mim duas coisas extremamente importantes. Primeira delas, é uma questão de noção de como investir o dinheiro de forma extremamente eficiente. Porque assim, existem empresas que investem de forma eficiente. E existem empresas que, por conta da forma de atuação, investem de forma extremamente eficiente. Claro, essa é uma análise exclusivamente subjetiva, diz especialmente como eu invisto, como eu olho para as empresas. Agora, se você considerar primeiro que a Lupar, ela tem duas partes muito interessantes, ao meu ver, no ramo de transmissão de energia e no ramo de geração de energia. Ela tem concessões que são extremamente longas aqui no Brasil e ela tem concessões no exterior, inclusive vitalícias. Imagina você ter uma concessão que vai durar para sempre. Então, é interessante você ter essa noção, saber onde que a empresa está colocando o pé. Olhando para os lucros da Lupar, vamos colocar aqui a lupa juntos para que a gente consiga enxergar o quanto que essa empresa ela é eficiente. Trazendo aqui especialmente a diferença de lucro IFRS e o regulatório, eu já comentei no vídeo que eu fiz sobre a Transmissora Paulista, no vídeo que eu fiz também ali sobre a Taesa, sobre os resultados desse primeiro trimestre. E claro, convido você aqui no canal primeiro para se inscrever e depois para assistir esses vídeos se você tiver interesse, que a diferença entre o lucro regulatório e o lucro IFRS basicamente é um só. O regulatório, ele trata muito mais daquilo que eles consideram como o operacional da empresa. Já o IFRS, ele está muito mais relacionado com aquilo que a empresa tem de caixa. Claro, não estou querendo trazer isso de uma forma tão simples assim, melhorando um pouco. O lucro regulatório, ele tem uma perspectiva de ganhos dentro dele um pouco maior do que no IFRS. Diferentemente, o IFRS, ele está relacionado com aquilo que a empresa tem no seu caixa e efetivamente aquilo que ela tem de disponibilidade. O regulatório consegue enxergar aquilo que vai ser recebido e o IFRS, que é um indicador internacional de contabilidade, ele é muito mais próximo àquilo que ela gera efetivamente naquele trimestre. Por isso que as empresas de transmissão e as do setor elétrico no geral, elas adotam para fins de divulgação e distribuição de seus dividendos o IFRS, que será exatamente esse que nós vamos analisar agora. Então, enxergando primeiro algo que eu acho muito importante é a receita líquida. Olha só que interessante. Mais uma vez, enxergando a empresa como um filme, nós saímos ali de 732 milhões de receita líquida, ou seja, tudo aquilo que a empresa efetivamente recebeu, para 1 bilhão. Ou seja, nós tivemos aqui uma variação, claro, de um trimestre para o outro positiva. Agora, se nós olharmos para o primeiro trimestre de 22 e o primeiro de 23, nós tivemos uma variação negativa de 21,6%. Portanto, se você imaginar, por exemplo, que a empresa ela possa estar num período de dificuldade, eu particularmente não enxergaria assim. Afinal de contas, a empresa ela se mostrou resiliente na casa ali de lucratividade ou de receita líquida na casa de 1 bi. Não é uma das maiores empresas que nós temos da Bolsa, mas é uma das que eu particularmente enxergo que para o médio e longo prazo tem uma das melhores alocações de capital. Enxergando outra coisa que eu acho de extrema importância é o lucro líquido. Olhando efetivamente para 2021, nós tivemos 230 milhões de lucro. Então, como que a gente consegue enxergar algo que é muito importante para mim, que é basicamente a margem líquida? E algo que eu sempre comento aqui nos vídeos com vocês, que basicamente é como encontrar, já que nós temos aqui o lucro líquido, quanto que é efetivamente a nossa margem líquida. Margem líquida significa o seguinte: depois de a gente ter efetivamente recebido tudo que a gente poderia, quanto que para nós, acionistas, fica em forma de lucro? Quanto em percentual isso representa para nós? Então, essa conta ela é extremamente fácil de fazermos. Nós vamos pegar os 230 milhões e 700 mil que ela conseguiu aqui, e nós vamos dividir por 1 bilhão e 4 milhões, que foi o que ela efetivamente gerou operacionalmente. Só que como isso é uma porcentagem, nós temos que fazer isso vezes 100. Portanto, nós chegamos aqui a uma margem líquida de aproximadamente 23%. Claro, não é uma das empresas do setor elétrico com as maiores margens líquidas. Afinal de contas, quando nós olhamos para empresas que estão relacionadas exclusivamente ao setor de transmissão, nós temos margens líquidas extremamente altas ali, para cima de 50%, 60%. Agora, quando nós vamos, por exemplo, para empresas do ramo de geração de energia, nós já temos margens um pouco menores, na casa talvez de 15%, 20%. Na parte de distribuição, depende muito da onde ela está atuando, depende um pouco da forma de gestão, mas, de uma certa maneira, a parte de distribuição é aquela que é mais afetada, tem uma margem líquida um
pouco mais espremida, mas ainda assim é acima da casa dos seus 10%. Portanto, uma margem líquida na casa dos 23%, considerando que a Alupar é uma empresa que está em duas pontas extremamente boas no setor elétrico, eu particularmente acho que é uma ótima empresa. Agora, a notícia que eu queria trazer por fim para vocês é, será que alguma dessas empresas vai pagar alguma coisa? Será que elas vão pagar dividendos? Bem, eu fiz aqui a análise e de todas elas, apenas uma. E é exatamente o caso aqui da Alupar. Ela vai pagar para nós aqui 36 milhões de reais, o que para cada unit corresponde a 12 centavos. Claro, considerando que a empresa hoje está em mais ou menos ali uns 28 reais, se você pegar esses 12 centavos e dividir pelos 28, não dá um yield interessante, afinal dá mais ou menos aqui 0,42%, não dá nem 1% em relação a esse dividendo. Agora, é o primeiro da nova política de dividendos aqui que eles anunciaram em 2022. Essa política ela diz o seguinte: a cada trimestre nós iremos divulgar dividendos para os acionistas. E os dividendos eles já são isentos de imposto de renda e, consequentemente, você recebe aquilo líquido, não tem JCP, que tem um desconto ali de 15%. Portanto, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha, claro, se inscrito aqui no canal, porque isso é extremamente importante para mim. E, claro, espero que tenha se tornado importante para você. Afinal de contas, todas essas informações, elas podem te auxiliar a ter um ganho de patrimônio bastante efetivo e ter uma noção de como que as empresas, não só aquelas que você investe, mas outras, estão atuando na Bolsa de Valores. E claro, se isso não valeu a sua inscrição, não sei o que mais pode valer. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e